Pede para o Galvão falar do argumento transcendental, Lucas. Você quer falar desse argumento, Galvão? Eu acho que ele está querendo que eu fale do argumento para ele conhecer, né? Não, na verdade, o Lucas já conhece, né? A gente já conversa bastante, né? O Lucas não, o El, né? O El Douglas. Cara, o argumento transcendental normalmente é o argumento que eu muito uso contra os ateus, né? Além do argumento transcendental, a gente trabalha muito também com o argumento de cosmovisão, né? Antes de falar disso, deixa eu só falar aqui com o Otângelo. Otângelo, cara, é uma honra ter aqui você com a gente, tá bom? O Otângelo é um cara que eu respeito pra caramba, ele tá lá no nosso grupo de apologética, ele vem com muitos insights muito bons, cara, e contribui bastante aí para a apologética aqui no Brasil, principalmente nesse âmbito aí biológico, científico, que é um cara que domina pra caramba essa área aí, né? Coisa que às vezes nos falta, ele supre aí, é um cara que conhece muita coisa, cara. Parabéns aí, Otângelo, valeu aí por tua presença aqui com a gente. Então, cara, voltando aqui para a questão, então, assim, eu trabalho muito com o argumento, tanto o argumento cosmovisão, né, mostrando que um debate, ele tem que ser um debate de cosmovisão. Cara, não faz o menor sentido eu muitas vezes abrir uma live para botar um tema, onde o ateu, ele vai o tempo todo tá me criticando ou demandando que eu justifique aquilo que eu defendo, mas o ateu não vai defender nada, não faz o menor sentido. Ora, se o ateu ele faz uma crítica ao meu sistema de pensamento, supõe-se que ele está argumentando a partir de um sistema de pensamento, que no caso dele é o materialismo, ou naturalismo filosófico, o ateísmo dele. Ele está partindo de algum lugar para fazer uma crítica ao meu sistema de pensamento. Então, ele também tem sobre si o ônus da prova, mesmo que os ateus normalmente eles querem dizer que não cabe a ele os ônus da prova, porque ele não afirma. Ora, uma vez que ele afirma qualquer coisa, seja qual for, o debate tem que ser simétrico, ou seja, cabe a ele também sim o ônus da prova. Então, devemos sim demandar que os ateus justifiquem suas premissas. Essa semana eu estava em casa aqui de boa, não entrar em uma live que estava rolando lá no canal do João Pedro Torales, né? Eles estavam debatendo sobre a questão lá da criação, né? De Gênesis, se era literal ou não era, 6 dias de criação, como é que foi, aquela coisa toda, e tinha 2 ateus na live, o tempo todo, só demandando que o pessoal justificasse que está na Bíblia. E o tempo todo questionando, eu entrei na live. Mas eu entrei na live já perguntando aos ateus, os caras não quiseram responder. Então quer dizer que vocês entram aqui na live para criticar e perguntar, mas quando a gente demanda que vocês justifiquem aquilo que vocês defendem, vocês não querem justificar. Então, assim, o debate, parece que muitos cristãos entram nesse debate, é um debate de mão única, onde ele é atacado e o tempo todo ele está sempre se defendendo e ele nunca ataca o sistema de pensamento do oponente. Então, eu entendo, Lucas, antes de mais nada, que o debate tem que ser um conflito de cosmovisão. É por isso que eu nunca entro em um debate onde o tema só favorece ao ateu. Ou seja, por exemplo, Deus existe? Aí o cara vai entrar e quer que eu prove que Deus existe a ele. Ora, mas se ele é ateu, ele está afirmando que Deus não existe. Então, também ele tem que provar que Deus não existe. Então, o que tem que acontecer é um conflito entre o meu sistema de pensamento e o sistema de pensamento ateísta dele. Porque se ele é ateu, ele tem uma metafísica, que seja materialista, ou seja naturalista, ou materialista naturalista. Não é? Ele tem uma metafísica, ele tem uma epistemologia, mesmo que essa epistemologia ou teoria do conhecimento dele seja empirista. Não é? Mas ele tem uma epistemologia, seja empirista, seja racionalista, e ele vai ter que justificar todas as suas proposições à luz do pressuposto epistemológico que ele estabelece como verdadeiro para si. Ele é um ser ético, ele é um ser moral, ele vive dentro de um contexto social, então ele abraça algum tipo de padrão dentro da moralidade e dentro da ética. Então, ele vai ter que justificar aquilo que ele afirmar a partir do pressuposto ético dele. Então, assim, ele tem uma cosmovisão, então ele tem que defender também a sua cosmovisão, e a gente vai conflitar essa cosmovisão e vai saber qual é a cosmovisão que é abrangente, que é coerente e que é consistente. E o argumento transcendental que o Lucas falou aí, que o Lucas não, o Douglas falou, que normalmente eu uso, é o argumento, Lucas, que, na verdade, ele foi iniciado, né, na verdade, por Immanuel Kant, o filósofo Immanuel Kant, que alguém te perguntou aí se ele era protestante, né? Kant ele era luterano, mesmo que um luterano bem que fajuto, na verdade, né? Ele não abraçava, na realidade, tudo que é aquilo que o luteranismo prega. Não é? E depois, quem vai, na verdade, desenvolver o argumento dentro de uma versão protestante é o Cornelius Van Til. E, mais precisamente ainda, o aluno dele, que era o pupilo dele, que era o Greg Bunsen, né?
que vai trabalhar justamente o argumento transcendental. Inclusive, Greg Bunsen utilizou esse argumento transcendental em um dos seus debates épicos, né? E ele esmagou seu oponente. O engraçado, Lucas, que ele começou o debate mais ou menos assim, né? Ele disse assim, o fato de você, ele dizendo ao oponente dele ateu, né? O fato de você ter vindo para o debate já prova que você perdeu o debate. E o cara ficou sem entender. Ele disse assim, como assim? O fato de eu ter vindo para o debate significa que eu já perdi o debate? Ele, sim. Porque uma vez que você veio para o debate, você pressupõe as leis da lógica, porque um debate ele só pode acontecer se for em termos racionais. Se for em termos racionais. Logo, você pressupõe a inteligibilidade, você pressupõe a lei da não contradição, a lei da identidade, a lei de ter sido excluído, você pressupõe as leis da lógica. Porém, você não consegue justificar as leis da lógica a partir da sua metafísica materialista / naturalista. Você não consegue justificar. Mas, ainda assim, você utiliza-se das leis da lógica, que a única forma de poder justificá-la é a partir da metafísica ateísta cristã. Ou seja, somente eu postulando um ser que é a causa de todas as coisas, que é racional e que demanda racionalidade e que impõe racionalidade, é que eu posso justificar as leis da lógica. E você está utilizando as leis da lógica. Logo, você está dizendo que o meu pressuposto metafísico é verdadeiro e o seu é falso. Logo, você já perdeu o debate. Então, o argumento transcendental é o argumento que vai dizer que há inteligibilidade no mundo, há lógica no mundo, há ordenamento no mundo. Logo, tem que haver uma pré-condição transcendental que estruture esta realidade inteligível e lógica. O René Descartes ele dizia, eu penso, logo existo, ou seja, a condição transcendental para ele pensar era ele existir. Era ele existir. A pré-condição transcendental para haver inteligibilidade no mundo é ter as leis da lógica, é ter uniformidade da natureza, é ter um padrão moral objetivo, universal e absoluto. Caso contrário, a inteligibilidade não é possível. O fato é que há inteligibilidade, e a única forma de explicar a inteligibilidade é pressupondo a existência de um ser transcendental que garante esses inteligíveis, né? Então, cara, o problema todo é o seguinte, quando você demanda dos ateus que eles justifiquem as pré-condições de inteligibilidade a partir dos pressupostos metafísicos e epistemológicos deles, eles simplesmente colapsam. Eles colapsam. Eles não conseguem fazer isso. Mas, ainda assim, eles se utilizam das pré-condições de inteligibilidade, ou seja, eles se utilizam do meu pressuposto, eles sequestram o meu pressuposto para, sim, usarem as pré-condições de inteligibilidade para desenvolver o seu raciocínio, para viver as suas vidas e para desenvolver os seus argumentos. Coisas que eles não poderiam fazer porque o pressuposto metafísico e epistemológico dele não sustenta as pré-condições de inteligibilidade. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Tem alguém que